A divulgação dos atos públicos programados para o dia 15 de março contra o Congresso Nacional provocou polêmica e reação dos parlamentares. Eu converso sobre esse e outros assuntos com o senador Jean Paul Prats, do PT. Boa tarde, senador. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Dessa vez, caiu como uma crítica muito forte ao Congresso Nacional, uma mensagem replicada pelo presidente da República e já a reação de vários setores, tanto do Judiciário quanto do Parlamento. O senhor vê um crime de responsabilidade por parte do presidente da República? Georgia, isso vai ser analisado com mais detalhes. Veja só o histórico da coisa, né? Nós estamos falando de uma situação que nasceu de uma contestação de vários princípios democráticos, mas principalmente da questão da lei de diretrizes orçamentárias. Algumas pessoas do governo, que talvez não entendam como é que funciona uma democracia, se arvoraram em identificadores do interesse público e resolveram dizer, e talvez convencer o presidente, de que a lei de diretrizes orçamentárias votada pelo Congresso, que é eleito pelo povo, tanto quanto ele, não é de interesse público porque reserva aos congressistas uma parte do orçamento como impositiva, ou seja, parte do Congresso, parte dos deputados e senadores tem sob sua decisão, a colocação de emendas, que são as emendas que favorecem justamente as cidades, os estados, as coisas que a gente designa. Mas a destinação orçamentária não é a prerrogativa do presidente da República? Não, porque a lei de diretrizes orçamentárias reserva uma parte para o Congresso e uma parte para o Executivo. A maior parte é o governo, é o Executivo, claro, é eleito para isso. Mas uma parte é o Legislativo, por quê? Porque nas maiores democracias do mundo, quis-se não dar ao Executivo eleito todo o poder de todo o orçamento. Então, imagine que você perca, como foi o caso da eleição, quase pela metade. Metade votou no presidente, metade votou em outro candidato. Foi quase ali pertinho, meio a meio, o país se dividiu. A outra metade vai ficar completamente desfavorecida. Imagina que o presidente não fosse republicano, e a maior parte das vezes poderia não ser, se as armas fossem dadas a ele, e ele dissesse, agora eu vou só favorecer a metade que votou em mim. Mas nesse comparativo, no governo do PT, do presidente Lula, da ex-presidente Dilma Rousseff, o orçamento era impositivo, os parlamentares tinham? Houve mudanças agora que aumentaram a proporção de que o orçamento para o Congresso destinar, e isso é uma questão que foi votada também, com a própria bancada também do governo, quer dizer, com apoio ou não apoio, mas foi um voto vencido. Então, a maioria do Congresso decidiu que iria para 30 bilhões, 50, se não me engano, 50 bilhões é o Executivo, 30 bilhões o Congresso. Essas são as emendas, por exemplo, que vão para a sua cidade, que quando você fala, o deputado destinou uma emenda, o senador destinou uma emenda para a escola tal, são essas que a gente está falando. Por que é legal ter isso? Porque é muito mais aberto, é muito mais proporcional ao poder, ao peso político de cada grupo. Então, um grupo pode ter perdido a eleição para presidente, mas pode ser importante numa determinada região, num determinado estado, o povo daquela região, daquele estado, daquela cidade, dar valor a determinadas causas que elegem aqueles representantes para o Congresso. Então, o Congresso tem que ter um peso nesse orçamento. Muito bem. A partir da contestação desse princípio geral, passou-se a contestar o próprio valor da existência do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal a reboque. Porque há críticas em relação a pessoas que ocupam cargos no Supremo ou pessoas que foram eleitas e que podem ser criticadas por gente que não gosta delas, eventualmente individualmente, porque há escândalos de corrupção, ou houve escândalos de corrupção envolvendo executivo, legislativo e judiciário todos os dias, não quer se dizer que a gente possa ou queira terminar com a democracia quebrando um dos pés fundamentais dela, que é o legislativo, e quebrando o outro, que é o judiciário, e dando plenos poderes para um soberano absolutista ou um ditador. Então, isso não faz sentido. Isso é que é grave e isso é que pode configurar crime de responsabilidade a partir do momento, de impeachment, a partir do momento que um presidente eleito vai para qualquer rede social, e aí não adianta ser privado, fechado, a rede social WhatsApp hoje é uma rede aberta, né? Você sabe que você manda mensagem para 2 pessoas, essas 2 pessoas disseminam aquilo para milhares de pessoas, né? Então, não adianta dizer que eu tenho um grupo de 10 amigos. Não adianta dizer que eu fiz um vídeo que era de um ano tal e depois ser comprovado que o vídeo continha cenas de 2018, não adianta dizer que era 2015. Então, assim, ele está com dificuldades para se explicar. Existem saídas? Existem. Vai ter que se explicar, mais uma vez, pedir desculpas, porque não entende exatamente os princípios democráticos. Mas eu acho que é grave você ter pessoas, principalmente que circundam o presidente, que fazem parte
do primeiro escalão do governo que não entendem os princípios do funcionamento do Congresso Nacional e a importância que essas emendas impositivas, por exemplo, têm para as cidades e para os estados e para a proporcionalidade da nossa democracia. A pessoa ser eleita presidente não quer dizer que foi eleito ditador, não. Ela precisa compartilhar o poder com várias pessoas, por mais que não goste, por mais que sejam pessoas que você acha, estranho, essa pessoa estava envolvida em tal coisa ou não, não importa, está lá eleita e até que se prove em contrário, até que se retire aquela pessoa do mandato, ela está empoderada para exercer aquele mandato. E parte desse empoderamento consiste nas emendas impositivas. O presidente vetou as emendas impositivas e agora volta para o Congresso apreciar se derruba ou não o veto do presidente? Aí vamos ter que derrubar o veto do presidente, porque eu imagino que o Congresso não vai votar contra si próprio, né? Então, acho que ele não vai ter condições de manter esse veto. E acho isso bom, né? Meu ponto de vista é a favor do maior número de pluralidade política possível. Eu acho que, mesmo que a gente fosse governo, mesmo que eu fosse governo, que eu tivesse como partido aliado, eu pugnaria por isso. Quanto mais pluralidade, mais abertura, se você tiver, como eu disse, um Estado mais distante, um Estado onde uma determinada vertente ou determinados partidos fizeram gestões melhores e, portanto, conseguiram eleger seus representantes. Tem direito a um naco do orçamento, porque senão ficariam desatendidos. Você elegeria apenas o presidente e não precisaria mais fazer nada em relação ao orçamento. O legislativo se resumiria a ficar vendo o futuro, fazendo novas leis para o futuro, mas não teria nenhum papel no presente, o que eu acho que é errado. Aliás, é assim nos Estados Unidos, é assim na França, é assim na Itália, é assim em todos os lugares. O parlamento tem um certo poder, não todo, como também o presidente não tem todo, mas tem um certo poder sobre o orçamento. Então, no percentual, seria 30 bilhões para o Congresso e 50 bilhões para o Executivo. Em números redondos hoje do que e é tá perfeitamente justo que esses 30 são várias pessoas e os 50 é o Executivo apenas configurado na cabeça do presidente da República. Falando em emendas, falando em trabalho, uma das críticas à bancada atual é de que estaria distante das bases, que não estaria representando o Rio Grande do Norte. Há inúmeras críticas nesse sentido, não só em relação ao trabalho no Senado Federal, como também no Congresso. O que é que o senhor apresenta de resultado desse mandato? Não querendo ignorar essas críticas, mas eu não ouvi essa crítica diretamente a mim. Estou falando em termos de bancada, até de força política para a liberação de emendas, de orçamentos. O que é que o senhor apresenta como resultado desse primeiro ano de trabalho? Eu discordo dessa. Primeiro, discordo que a gente esteja distante das bases. Acho que todos estamos trabalhando e aí fazendo jus e justiça também aos demais parlamentares. Todos têm viajado, têm trabalhado com as cidades, têm inclusive visitado e conversado com as cidades fora do tempo de eleição, que é uma novidade, é uma geração nova, embora a gente seja de idades diferentes, mas assim, uma geração nova que está conhecendo e aprendendo a política, eu me incluo nisso, principalmente no primeiro ano. Janeiro, eu passei todo o mês de janeiro visitando cidades, 67 cidades nós fizemos em janeiro. E qual o resultado dessas visitas? E o resultado foi o seguinte, como era o período de destinação das emendas, eu fiz questão de ir visitar cada lugar que ia receber as emendas. Isso era uma coisa diferente. Não deveria ser diferente, eu não estou me gabando disso não, mas eu acho que é uma coisa natural para alguém que chega onde eu estou, no Senado, onde você representa o Estado em igualdade com os demais estados, são 3 senadores para cada estado, diferente da Câmara, que tem uma proporcionalidade bem menor, né? Os 8 deputados contra 70 de São Paulo. Então, assim, eu acho que é possível o nosso tempo ser usado para ir, por exemplo, visitar o hospital que você está destinando uma emenda, mesmo que ela seja de 150 mil reais, de 250 mil reais. Saber apertar a mão do diretor do pronto-socorro que vai receber aquele dinheiro. Olhar nos olhos dele, sentir se a pessoa tem segurança, se é um gestor bom, etc. Não é que você vai deixar de dar o dinheiro por conta disso, mas você sente aquele ambiente. Na hora de definir as emendas, a gente lembra de cada um daquelas visitas, de cada um daqueles lugares, daquela quadra, daquela comunidade, daquele hospital, daquela escola, enfim, e eu acho que isso ajuda muito a decidir. Acho que uma coisa é decidir num papel frio, nome de cidades e valores. Outra coisa é você lembrar daquela cidade, lembrar das pessoas que você conversou e aí definir prioridades, porque infelizmente num ano, pelo menos no primeiro ano, por exemplo, você tem que deixar muita coisa de fora e eleger prioridades que você inclui. Aí no segundo ano você vai eleger outras prioridades. A nossa prioridade esse ano, só para você ter uma ideia, foi educação. Nós tivemos 20 milhões para educação, sendo 16,5 para ônibus, transporte escolar
hospitalar e o resto para infraestrutura. Saúde, né? Então nós tivemos educação, ranking, o meu ranking, né? 20 milhões para educação, primeiro no ranking. Isso Saúde, são recursos já liberados e recursos aplicados. das emendas impositivas, já que vão ser aplicados esse ano, de 19 para 20. Para 2020. Porque antes era Fátima. Então, até as de 19 foram emendas de Fátima em 2018. As minhas de 2019 vão para 2020 e assim vai, né? Então, como eu dizia, educação primeiro 20, saúde 12, quer dizer, eu priorizei justamente educação e saúde, que são os setores mais carentes e, obviamente, mais prementes de serviço público no Brasil, em geral, e no Rio Grande do Norte também. Em seguida, infraestrutura, e aí vem pavimentação de obras, quadras de esporte, obras nas cidades e turismo, né? E água, que é, para mim, uma bandeira muito séria para o Rio Grande do Norte. Então, água, 3 milhões de recursos hídricos. Então, esse foi o ranking. Os outros setores sociais, artesanato, agricultura familiar, pesca artesanal, cultura, tiveram aí um total de 2,5 milhões. Então, acho que foi uma boa distribuição. Isso dá em torno de 43, 44 milhões de reais. Eu ainda fui atrás, no final do ano, de conversar com alguns ministros, veja, apesar de não ser da base do governo de Bolsonaro, conversei com o ministro da Infraestrutura, conversei com o ministro da Ciência e Tecnologia, conversei com o ministro do Desenvolvimento Regional, ainda à época o ministro Canuto, e consegui alguns recursos além desses aí, principalmente para o UFRN, por exemplo, 1 milhão a mais para a compra de equipamentos para laboratórios do Ministério da Ciência e Tecnologia do astronauta Marcos Pontes. Então a gente faz um trabalho não só de visita a essas áreas, estou muito próximo dessas áreas, apesar de as pessoas me considerarem ainda um iniciante, um forasteiro, aquela conversa toda, vencendo esse discurso, sabendo também que eu tinha uma história de trabalho no Rio Grande do Norte, conheço as cidades, não estou conhecendo as cidades agora, mas tinha que me apresentar. Então, Jorge, eu acho que nesse momento, primeiro ano, terminando o primeiro ano, do primeiro para o segundo, o mínimo que eu podia fazer era ir visitar as cidades e dizer, olha, eu sou o senador Jean Paul Prats, eu entrei no lugar da senadora Fátima, que hoje é governadora, estou aqui me disponibilizando, vim aqui ver as áreas, as demandas que vocês mandaram para o mandato, para a gente discutir como é que a gente vai fazer e eu vou decidir os valores. Veja como, remetendo para o nosso primeiro papo, como é importante ter essas emendas impositivas no poder de quem é um legislador, mas também uma espécie de um gestor local. Porque se isso tudo fosse ter ser visto lá do Palácio do Planalto, só por um ditador de plantão, provavelmente não chegaria a Vem a Ver, não chegaria a Luiz Gomes, não chegaria a Pureza, não chegaria a essas cidades, porque elas não teriam voz para chegar lá. Teve o relatório final, né, da comissão que apura as manchas de óleos na praia, a gente conversou várias vezes aqui sobre isso, e fica aquela interrogação para a população brasileira, de onde veio esse óleo? Muito em resumo, a nossa comissão do Senado continua em vigor, nós temos um relatório para terminar agora em março. A primeira parte do relatório vai, mais uma vez, priorizar a questão das indenizações, quer dizer, uma vez que aconteceu, mas foram indenizadas as pessoas estão consumindo pescado direito de novo, as economias estão rodando, estão recuperadas, o que é que foi feito de certo e de errado em relação à reação a um acidente desse. Segundo capítulo importantíssimo, que é o que você está dizendo. Claramente dá para concluir que nós não estamos preparados para um acidente desse, porque tantos meses se passaram e não se sabe nem o que tipo de óleo era, de onde veio esse óleo, quem derramou o óleo e como evitar um novo derramamento desse. Não se tem ideia ainda, então nós não estamos preparados para isso. E o terceiro capítulo são justamente as recomendações de como lidar com o fato inexorável de que o Oceano Atlântico, na sua parte sul, o Atlântico Sul, terá cada vez mais trânsito de navios petroleiros, portanto a possibilidade de um outro acidente desse é cada vez maior. Senador Jean Paul Prats, muito obrigada por sua entrevista. Obrigado, Georgia. Uma boa tarde. JD termina aqui agradecendo a sua audiência, desejando um ótimo final de semana e a gente já marca aquele encontro para segunda-feira, às 1h30 da tarde. Até lá.